Ministrar, né? E aí, quem tem uma mãe muito brava aqui? Quem? Natan. Quem tem, gente? Pode levantar a mão. A Luísa tem uma mãe muito brava. O Luca e a Luísa. Pode, sua mãe está aqui? Você pode responder. Luana, levanta a mão, Luana. Sua mãe é brava. Lara, sua mãe é brava? Gabi, sua mãe é brava? Elô? A minha mãe também é muito brava, gente. E eu, como mãe, também sou muito brava, porque eu puxei a minha mãe. E hoje, eu estou aqui e eu vou ministrar algo bem brava com vocês. Estou brincando. Mas é um puxão de orelha, na verdade, que eu vou dar hoje em vocês. Que eu recebi do Senhor, né, esse puxão de orelha, então eu tenho que repassar para vocês. Antes de começar a ministração, minha assistente ali vai pôr um vídeo. Presta bastante atenção nas perguntas que foram feitas para essas pessoas. Deixa eu só explicar o contexto, né? Eram pessoas na rua e eles estavam entrevistando, fazendo algumas perguntas, como o que é cristão, o que é igreja, como você vê o cristão, quem é Jesus para você. São essas perguntas, tá bom? Pode pôr, Bi. Acho que vai ter que apagar a luz. E aí, gente, o que vocês acharam desse vídeo? Algumas respostas chocam, né, a gente, igual, acho que para mim a que é mais chocante é a que ela fala assim, Deus sou eu mesmo. Acho que para mim essa é a mais forte. Ou então, que a igreja só é construída para arrecadação de dinheiro. Bom, por que eu passei esse vídeo para vocês, na verdade, né? Porque eu vou falar hoje sobre influência. Nós vivemos em uma geração de influencers, né? Na minha época nem existia isso. Quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha nem computador direito. Era internet de escada, tipo, era bem precário. Mal, na verdade, era tipo, lançou o computador. Aí, internet só à noite, porque senão desligava o telefone, não tinha celular, né? E a geração de vocês tem muito acesso, né? Vocês conseguem saber da vida de uma pessoa que está do outro lado do mundo. Se é verdade o que ela posta, não sei. Mas que vocês conseguem saber, vocês conseguem. E falando sobre influenciar, o que vocês acham que é influenciar? Vai. Lara. O que você acha que é? Não tem certo ou errado. Não? Já diz? Entendi. Então, vamos lá. Influenciar significa conduzir alguém a um outro lugar. Seja um lugar bom ou seja um lugar ruim. É igual aquilo que a Lara falou. As minhas atitudes vão influenciar as outras pessoas. E esse vídeo fala sobre isso. Porque muitos exemplos que eles deram era do que aconteceu na vida deles. Muito do que eles citam é o que eles conheciam de Jesus, ou o que eles conheceram sobre a igreja. E aí, nós todos, somos o tempo inteiro influenciados. Tem um estudo que diz que 90% das compras que nós fazemos, nós fomos influenciados por alguém. Então, se eu comprei esse tênis bonitinho, alguém me influenciou. Se eu troquei de celular, alguém me influenciou. Então, quando você está lá rodando o seu Instagram, o seu TikTok, até o seu Google mesmo, se você entra aqui no Google, vai ter, automaticamente já vem. Comento com a Wesley, eu quero um tênis. O meu celular escutou, ativou o modo lá, e vai vir vários tênis para eu poder comprar. Então, nós somos influenciados o tempo inteiro. Só que, ao mesmo tempo que nós somos influenciados, nós influenciamos. O tempo todo. Dentro da sua casa, na escola,
na rua, na igreja, o tempo todo você está influenciando alguém. E aí, o que me choca mais ainda sobre esse vídeo é que muitas respostas os nossos amigos dariam. Os nossos amigos dariam algumas daquelas respostas de acordo com a nossa influência na vida deles. Então, se eu não sou um exemplo de cristão na minha escola, o meu amigo nunca vai querer conhecer a igreja. O meu amigo nunca vai querer conhecer o Jesus que eu conheço. O meu amigo não vai querer conhecer os meus amigos da célula, não vai querer vir numa rede. Os meus amigos não vão conhecer a igreja, não vão desfrutar do amor de Jesus igual vocês desfrutam. Então, nós precisamos nos preocupar muito. Por mais que vocês falem, ai, pastor, eu sou novo, eu tenho 10, eu tenho 12, 15. Não importa. O Luca tem 7 anos e ele influencia a irmã dele de menos de 1 ano. Tanto se ele for um bom filho ou como se ele for um mau filho. Ele, automaticamente, ele tem 7 anos, ele não tem nenhuma responsabilidade. A única responsabilidade dele é ir para a escola. Mas ele influencia a irmã dele o tempo inteiro. Ela vê as coisas que ele faz, automaticamente ela vai querer fazer. Ou igual, ou diferente. Né? E aí, eu quero ler com vocês Mateus 5,13. Bom, eu vou lá. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia e a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás no céu. Quando nós conhecemos Jesus, nós somos esse sal que dá sabor. Nós somos essa luz que ilumina tudo. Né? Esses dias acabou a luz lá na minha casa. E estava tudo escuro, e aí eu falei, Luca, pega a lanterna do celular. Automaticamente, era uma lanterninha de celular. Trouxe claridade para o ambiente inteiro. Então, aí você pensa, vamos pensar, né? Vamos pensar juntos. Se só tem você na sua sala de aula que conhece Jesus, só você não, você e Deus, né? Você consegue trazer claridade para aquele ambiente. Você consegue trazer claridade para a sua casa, que às vezes está aquele pé de guerra entre seu pai, sua mãe, irmão, enfim. Você consegue trazer essa influência para dentro da sua casa. Você consegue trazer essa influência para onde você estuda ou para onde você trabalha, para os que trabalham. Muitas vezes, a gente perde a oportunidade de influenciar o outro por pequenas coisas, por pequenas atitudes. Só que o tempo inteiro nós somos observados. Eu posso fazer certo 364 dias no ano. No 365 é onde eu influenciei aquela pessoa a não querer conhecer Jesus. É onde eu influenciei o meu pai a não querer vir para a igreja. Que já pode acontecer. Dos filhos, tem, né, na verdade, muitos casos de filhos que estão aqui, eu e o pastor Wesley somos uns, e os pais não são da igreja. Então, eu posso fazer certo, influenciar certo, orar 364 dias no ano. No 365, putz, errei. Fiz algo que eu não podia fazer. Falei o que eu não podia falar. E é isso que marcou a vida do meu amigo. Meu amigo não vai querer conhecer Jesus porque eu pequei na frente dele,
eu menti na frente dele. Eu fiquei com a amiguinha lá, namorado, sei lá o que é, na frente dele. E falei que eu era de Jesus. Falei que eu ia na igreja. Chamei ele para vir domingo na igreja. Ele não vai querer conhecer esse Jesus. Porque isso ele já tem lá fora. Sem nenhuma responsabilidade. Pecar, ele pode pecar lá fora. Mentir, ele pode mentir. Então, nós precisamos trazer essa influência de sermos diferentes. No ambiente, mesmo no ambiente escuro, no ambiente sem sabor, que o mundo é escuro e sem sabor. Nós precisamos trazer esse sabor, esse sal, essa luz. E nós trocamos a nossa filiação de Jesus por tão poucas coisas, tipo Isaú. Isaú, ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Igual eu sou a filha mais velha. Quem é o filho mais velho aqui? Alguns. Já pensou você trocar? Vou trocar com o Caio. Caio, você quer ser o filho mais velho agora? Eu quero um prato de lasanha. Não tem como. E ser o filho mais velho, naquela época, tinha algo muito especial. Ser o filho mais velho quer dizer que ele tinha a voz para a próxima geração. Então, Esaú, ele tinha a responsabilidade de ser a voz para a próxima geração. E ele trocou por nada. E nós, às vezes, trocamos também a influência boa pela influência ruim. Ou nós deixamos de influenciar para sermos influenciados. Porque nós devemos influenciar as pessoas para conhecerem Jesus e, às vezes, nós nos corrompemos. Ficamos iguais a ele, fazemos as mesmas coisas do mundo, entramos na forma do mundo. E talvez o seu prato de comida não é lentilha, porque eu não curto muito lentilha, então o meu não seria lentilha. Mas pode ser um namorado, uma namorada. Pode ser o celular com grupos que tem coisas ruins, palavrão, nudes, tudo isso. Mentiras. Esse pode ser o prato de comida que você está se corrompendo. Ao invés de você influenciar, você está sendo influenciado. Brigas com os pais também pode ser. E, assim como eu falei, né, a geração de vocês é uma geração que tem tão fácil acesso a influenciar as pessoas. As redes sociais, os vídeos. Vocês poderiam alcançar tantos amigos com essa ferramenta que vocês têm nas mãos, e às vezes você fica com vergonha. Ou você o pastor Celso que fala, né? Você é o crente 007. Ninguém sabe que você é. Acontece também, gente. E Deus, ele não procura influencers. Quem é que segue alguém? Na rede social. Todo mundo. Por coisas incomuns que você gosta. Eu agora estou fazendo amigurumi. É crochê, tá, gente? Aí, é coisa de tia? É. Mas eu já sou tia, vocês me chamam de tia, então tudo bem. E aí, eu estou seguindo pessoas que fazem isso. Para pegar receita, enfim, essas coisas. Então, você segue aquilo que você gosta, né? Igual o Wesley. O Wesley gosta de futebol. Ele segue páginas de futebol, de esportes, enfim, essas coisas. Teus, o que você gosta, Teus? Basquete, tênis. Então, nós seguimos, todo mundo aqui segue alguém. Só que Deus, ele não procura influencers. Nós não precisamos nos tornar influencers. Nós precisamos refletir filhos de Jesus. Nós precisamos influenciar as pessoas sendo filhos de Jesus. Simplesmente sendo nós mesmos. Deus nos criou assim, né? Dessa forma, enfim, cada um com a sua forminha bonitinha. Então, nós precisamos influenciar os nossos amigos
assim como Jesus te fez, né? E aí eu coloquei, acho que foram 4 pontos. 6 pontos. O primeiro, antes de influenciar pessoas, nós precisamos ser influenciados por Jesus. Antes de eu querer influenciar o meu amigo, antes de eu querer influenciar o meu pai, o meu vizinho, eu preciso ser influenciado por Jesus. Então, eu preciso ter um relacionamento com Jesus. Eu preciso orar. Eu preciso, no mínimo, ler a Bíblia. E aí, às vezes, nós queremos falar muito de Jesus. Muito, 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 muito. Só que, às vezes, a gente não vive Jesus. E assim, nós não vamos influenciar os nossos amigos. Não vamos influenciar os nossos vizinhos. Não vamos influenciar ninguém desse jeito. Porque uma hora a gente vai errar. Não que quem anda com Jesus está ali, mas está tentando fazer tudo certo, né? E aí, eu anotei assim. Mais tempo com Jesus, mais parecido com Ele eu me torno. Então, quanto mais tempo eu passo lendo a Bíblia, ouvindo um louvor, ao invés de ouvir um trap, ou não sei que ritmo que é o que vocês escutam, mais tempo, passando mais tempo com Jesus, eu me torno mais parecida com Ele. Então, quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu escuto o meu líder falando comigo, quanto mais eu consigo ouvir um louvor, consigo assistir um filme que vai trazer algo de bom para mim, eu vou me tornar mais parecido com Jesus. E eu vou conseguir influenciar o meu amigo. Lá no trabalho, foi bem engraçado, assim, né? Porque uma assiste um filme, aí, se é bom, gostou, passa para outra. E aí passa para outra. E aí uma vai influenciando a outra. Esse é um exemplo bem bobo. Mas de você influenciar as pessoas para o bem, através das suas atitudes. Então, antes de você influenciar pessoas, você precisa ser impactado pelo amor de Jesus. Você precisa ser transformado pelo amor de Jesus. 2. Todo mundo influencia alguém. Que é aquilo que eu falei do Luca, né? Ele tem só 7 anos e ele influencia a irmã dele. Ele deve influenciar na escola dele, enfim. Lá em Romanos 14, 7, diz assim: nenhum de nós vive para si. Então, nenhum de nós vai ficar sem influenciar o outro. Automaticamente, 24 horas por dia, 365 dias no ano, nós vamos influenciar alguém. Nós estamos automaticamente influenciando alguém. Mesmo você achando que você não está influenciando, você está deixando marcas nas pessoas. Tanto marcas boas, como marcas ruins também. Uma cola que você fez na escola, uma mentira que você contou para o professor ou para sua mãe. Ah, mãe, eu fui ali na casa de fulano. Mentira, você estava jogando futebol no campo. É que o pastor Wesley fazia isso, gente, por isso que eu dei esse exemplo. Ah, mãe, eu vou fazer um trabalho da escola, vou ficar até mais tarde na escola. Mentira! Você foi para casa da sua amiga, que a sua mãe nem queria que você fosse amiga dela. Que acontece. Eu sei, já tive ideia de vocês. Não parece, mas eu já tive. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Como as suas atitudes, você tem levado as pessoas para mais perto ou mais longe de Jesus? Em tudo. Suas atitudes na escola, às vezes até um professor. Você mentir para o professor e o professor saber que você conhece Jesus. E acontece. O mundo é tão pequeno. 3. O caráter sustenta a influência. Quando nós temos um caráter de Cristo em nós, ele conduz a nossa influência na vida das pessoas. Quando nós temos o caráter de Jesus, eu não vou precisar ser uma pessoa dentro da igreja e uma na minha escola. Eu não vou precisar ser uma pessoa na célula e outra na minha casa. Mateus 7,16 diz assim: pelos frutos os conhecereis. Então, vocês podem até enganar a gente. Enganar eu, o pastor Wesley, os líderes de vocês. Mas o principal
que é Jesus, vocês não estão enganando. Que ele está o tempo inteiro, o tempo todo com vocês, o tempo inteiro, o tempo todo, o tempo todo. Eu anotei assim: uma vida secreta, desalinhada, destrói qualquer influência. As nossas atitudes erradas, ela pode matar uma pessoa espiritualmente. As nossas atitudes erradas podem marcar a vida de uma pessoa para o resto da vida. Para o resto da vida. 4. Maior influência é se parecer com Jesus. Quando nós nos parecemos com Jesus, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, porque a nossa vida vai ser normal. Você não vai precisar ser uma pessoa aqui, uma pessoa lá fora, uma pessoa na sua casa, uma pessoa na escola. Não. Você simplesmente é influenciado por Jesus e aonde você for, você pode ser quem você quiser. Quem você quiser, não. Você mesmo. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, quando nós somos influenciados, a nossa maior influência, o maior influencer que eu sigo é Jesus. Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Porque o stories dele está aqui, ó. Você não precisa ficar esperando aqueles 3 segundos, 5 segundos, nananana. Ai, fulano não postou, nanana. Não. Está aqui, ó. Você tem livre acesso ao stories dele aqui, ó, o tempo todo. A foto dele, você pode imaginar ele lá com os discípulos. E quem já ouviu a frase assim, vai lá e faz seu nome? Muitas vezes, né? Só que o nosso objetivo aqui na Terra não é fazer o nosso nome. Nunca foi, nunca vai ser. O nosso objetivo é construir o nome de Jesus na vida das pessoas. Então, sempre falam assim, vai lá, faz seu nome. Tipo, jogar futebol, chuta pro outro, vai lá, faz seu nome. Vai lá, jogar videogame, vai lá, faz seu nome. E o nosso objetivo não é sobre fazer o nosso nome, mas é fazer Jesus conhecido. 5. Influência exige renúncia. Quando nós conhecemos Jesus, Jesus influencia as nossas vidas, ele é o maior influencer que eu sigo. Vai exigir muitas renúncias na minha vida, né? Vai exigir cortar amizades com alguma pessoa. Vai exigir eu respirar fundo e não brigar com os meus pais. Vai exigir eu falar a verdade ao invés de mentir. Porque mentir, depois você vai ter que consertar essa mentira. Uma mentira nunca é perfeita, gente. Nunca, nunca. E lá em Lucas 9:23, fala assim, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tomar sua cruz é você renunciar às suas vontades. É renunciar uma saída com os amigos sem os pais saberem. É renunciar a uma bebida, um cigarro, uma droga. É você renunciar, porque você é diferente. Você vai influenciar os seus amigos a não fazerem isso. É renunciar o orgulho de, às vezes, o seu pai brigar com você, mesmo você estando certa, que já aconteceu comigo na minha casa. Mesmo eu estando certa, os meus pais já brigaram comigo, muito, muito. É você respirar, engolir o orgulho e falar, pai, me perdoa, porque ele é a autoridade sobre sua vida. Né? Jesus, ele escolheu. Deus, ele escolheu os pais de vocês para serem autoridade sobre a vida de vocês. Então, quando o pai falar um pouquinho mais alto que você, é você respira, conta até 10, 20, 30, vai para o banheiro, chora no banheiro. Eu chorava no banheiro. É você renunciar vaidade. Ir para a escola, sair de casa com o uniforme da escola, chegar na escola, tirar a blusinha e ficar com o cropped por debaixo. Quem nunca? Quem nunca?
Cropped não, porque no meu tempo não existia cropped, tá, gente? Mas era outra blusa, era tipo uma blusinha. Não ficava com uniforme. Os meninos não têm isso. Isso os meninos não têm. Tá bom, é você renunciar, ficar com alguém sem ter idade, porque vocês não têm idade para ficar com ninguém, só ficar só com Jesus mesmo. É você renunciar à aprovação das pessoas. Quando nós somos adolescentes, nós queremos ser aprovados pelas pessoas. Eu sei, gente, que é assim. Nós queremos ser aprovados pelos professores, de sermos os melhores alunos. Nós queremos ser aprovados pelos nossos pais, de sermos os melhores filhos, ainda mais quando tem irmãos, nós queremos ser os melhores. Eu sou a mais velha, eu sempre queria ser a melhor. Os mais velhos sempre são os melhores. Mentira. Eu estou com o poder do microfone, então eu posso. Ser aprovado pelos meus amigos. Então, se está na moda usar uma roupa, eu quero ter aquela roupa para eu ser aprovado pelos meus amigos, para eu ser incluso naquele grupo. Então, isso são renúncias que nós precisamos fazer para nós sermos influenciadores. O item 6. Espírito Santo é quem produz a influência. Atos 1:8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu sempre gosto de pensar que os discípulos eram jovens, igual a gente. Jovens e adolescentes, né? Eu gosto de pensar assim, porque muitos deles moravam com os pais, eles trabalhavam mais no ramo do pai. Eu acredito que vários deles eram jovens, igual a vocês. E jovens comuns e adolescentes comuns, e eles largaram tudo que eles tinham. Que alguns era quase nada, né? Mas eles largaram tudo que eles tinham, porque eles seguiram a maior influência, que era Jesus. Eles viram em Jesus aquela referência. Poxa, aquele homem, ele tem algo muito maior para mim. Ele tem algo muito maior do que ficar pescando peixe aqui. Não sei, pescar não é para mim, gente. Pescar não é para mim. Primeiro que eu falo muito, segundo que eu não tenho muita paciência de ficar lá 3 horas, 10 horas e não sai nada, então pescar não é para mim. Então, seguir Jesus para eles foi a mudança da vida deles. Quando eles ouviram falar de Jesus, Jesus foi e chamou eles, eles não pensaram 2 vezes. Eles falaram: não, Jesus, espera aí, eu sou muito novo, Jesus. Não, Jesus, eu tenho só 10 anos. Eu tenho só 12 anos, Jesus. Espera mais um pouco, eu preciso fazer uns 20, né, Jesus? Eu preciso ainda curtir, ir para umas festinhas. Não, Jesus, não é o tempo ainda, Jesus. Não. Eles não pensaram 2 vezes antes de ir e seguir a influência de Jesus. E quem tem um amigo que não conhece Jesus? 1, 2, 3, 10. Todo mundo eu acho que tem, né? E como será que está a sua influência na vida desse seu amigo? Será que seu amigo viria para a igreja através das suas atitudes? Será que ele queria conhecer Jesus através da sua atitude? A influência, ela não começa em palcos. A influência, ela não começa quando um ator famoso está lá, ficou famoso e tal, todo mundo está lá querendo. Não é quando lança um dorama novo, não é quando lança uma novela turca nova. Não é. Não começa ali a influência deles sobre a vida das pessoas. Começa na nossa realidade. A nossa influência na vida dos nossos amigos começa no quarto, orando por eles. Ou num banheiro, orando por eles, porque quando eu tinha a idade de vocês, o meu pai me proibia de ler a Bíblia dentro de casa. Eu tinha que ir para dentro do banheiro para poder ler a Bíblia. E eu tinha muita vontade de ler a Bíblia. Então, eu queria ir para o banheiro toda hora eu queria tomar banho para poder ler a Bíblia, porque o meu pai me proibia de ler a Bíblia dentro de casa, porque ele falava aquilo que aquelas pessoas falaram, que eu era alienada.
E aí, a nossa influência na vida dos nossos amigos vai mudar a geração de vocês. A influência de cada um de vocês na vida dos amigos de vocês vai mudar a geração de vocês. E lá em Salmos 145:4, diz assim: uma geração contará a outra geração das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Então, a geração de vocês vai anunciar a geração do Luca, da Luísa, os grandes feitos de Jesus. Então, a influência de vocês na vida dos meus filhos conta muito, tá, gente? Muito. Então, eu declaro que vocês têm que ter uma boa influência sobre a vida deles, hein? Eu vou agora contar algo da minha vida para vocês. Eu sou a filha mais velha, assim como eu já falei para vocês, de 4 filhos. Eu sou a mais velha e única mulher. Depois de mim, tinha o Tiago. E o Tiago, de uns 3 anos para cá, ele era casado, 2 filhos, e ele começou a beber muito, 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 muito. Ele levantava às 5 horas da manhã e ia para a porta do bar. Ele tinha 30 anos. E ele bebia o dia inteiro. Eu não conseguia encontrar o Tiago na casa da minha mãe lúcido. Sempre ele estava dormindo ou alcoolizado. E era muito, muito mesmo. E do jeito que ele estava indo, a gente espera que vai acontecer algo ruim, mas a gente nunca está preparado para aquilo que vai acontecer. E eu e os meus irmãos, a gente sempre quis conversar com ele. Né? Falar, Tiago, muda dessa vida, larga a bebida, tem uma vida nova. E ele conhecia Jesus. Ele conhecia Jesus. Mas ele não queria saber de nada, ele queria saber só do vício, beber, ir para o bar, e era essa a vida dele. Ele nem comia, ele já estava trocando a comida pela bebida. E um domingo, minha mãe me mandou uma mensagem falando que o Tiago estava passando mal. Que ela ia, no dia seguinte, levar ele para o hospital. Mas aí eu pensei, deve ser por causa da bebida, deve ter bebido muito, não comeu, está indo para o hospital. Durante o caminho, ele teve uma parada cardíaca. Chegou no hospital, ele teve outra, foi entubado. E aí, ele foi entubado, minha mãe visitou ele à noite. Quando foi no dia seguinte, minha mãe me ligou e perguntou se eu iria com ela na visita da noite, né? E eu falei, vou. E aí eu cheguei em casa, deixei as crianças com o Wesley. Quando eu saí de casa, eu nem sei se o Wesley lembra, mas ele falou assim para mim: amor, ora por salvação, porque ele não vai voltar. E aí eu saí de casa, fui com a minha mãe, e para mim foi muito difícil, porque só entrou eu e a minha mãe, e eu precisava ser forte por ela. Obrigada. Eu precisava ser forte por ela. Eu cheguei lá, e quando eu vi, gente, não queira ver um amigo de vocês, ou um irmão, naquela situação. E aí, eu respirei fundo, falei, Senhor, me dá força, porque eu não vou conseguir orar. Mas aí eu lembrava que o Wesley falou, você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar. E aí, eu cheguei bem perto dele, e quando eu chegava perto dele, a pressão dele subia, mesmo ele em coma. Quando eu chegava bem perto dele, a pressão dele alterava. Falei, é agora, Jesus. E comecei a orar, Senhor, se ele não sair daqui, que o Senhor receba ele, que ele te receba, Jesus, que ele tenha um encontro contigo, por mais aqui, no leito de morte, porque estava um leito de morte. Que o Senhor, que ele te encontre, Jesus. E quando foi, isso foi na quinta-feira. Quando foi sexta-feira, meio-dia, o Tiago faleceu. Então, o que eu quero dizer isso para vocês?
aproveitem as oportunidades para falar de Jesus, enquanto as pessoas estão vivas. Enquanto os amigos de vocês podem responder um sim. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero desfrutar do amor de Jesus junto com você. Não espere acontecer igual aconteceu comigo. Mas não que eu estou falando isso porque eu não falei de Jesus, porque nós falávamos de Jesus para ele. Ele que não estava ouvindo. Ele estava surdo espiritualmente. Ele não estava ouvindo. E não espere. Não espere o momento certo, porque nós não sabemos. Não espere a hora certa, porque nós não sabemos. Minha cunhada, essa segunda-feira, veio conversar comigo e eu vi que ela estava querendo desabafar um pouco, né? De um amigo dela de 15 anos que faleceu, porque ele pegou uma moto e bateu num poste. Então, não tem hora, não tem idade, não tem classe social, não tem cor, não tem. Então, que vocês possam influenciar. Aonde vocês forem, na casa de vocês, no trabalho de vocês, para os que trabalham. Então, não perca tempo de ser uma testemunha viva de Jesus. Tá bom? Vocês continuam me amando? Eu vou pedir para o louvor vir agora. Vou pedir para você ficar em pé. Você possa influenciar muito mais do que ser influenciado. Igual eu disse, né? 90% das coisas que nós compramos, nós somos influenciados. Que você possa influenciar outras pessoas. Não a comprar, tá, gente? Mas influenciar outras pessoas muito mais do que ser influenciado. Amém? Pode fechar seus olhos. Não precisa se importar com o seu amigo que está do seu lado, com o Ministério do Louvor. Não precisa se preocupar. Agora, receba a influência do Senhor. Talvez o Senhor, Ele quer te falar alguma coisa hoje ainda. Talvez Ele quer te mostrar ainda alguma coisa que você precisa renunciar para se parecer mais com Ele. Talvez Ele queira te mostrar para onde você ir, porque às vezes a gente anda sem saber para onde está indo. Às vezes a gente anda sem rumo, né? E eu vou ler algo para vocês. Paulo, ele era igual a vocês, igual a nós, né? Paulo, ele fazia coisas erradas também. Ele perseguiu pessoas, ele tomou decisões erradas. Ele viveu longe do propósito de Deus. Talvez hoje você está assim, vivendo bem longe do propósito de Deus. Mas um dia Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus. E depois desse encontro, algo começou a acontecer dentro dele. Algo começou a mudar dentro do coração dele. Porque o encontro verdadeiro com Jesus sempre muda a direção da nossa vida. Talvez hoje eu possa até conhecer cada um de vocês, o rostinho de cada um de vocês. Conhecer o nome de vocês, saber aonde vocês moram, saber o nome do pai de vocês, saber há quanto tempo vocês vêm na igreja. Mas eu não conheço quem você é quando você está na sua escola. Eu não conheço você quando ninguém está olhando. Eu não conheço as suas lutas diárias. Não conheço os seus pensamentos, as suas escolhas. E sabe qual é o problema de tudo isso? É que às vezes você não está conseguindo avançar. Não porque Deus não tem um plano, mas é porque você não sabe para onde você está indo. Vocês estão vivendo às vezes sem direção, sem propósito. Chegaram na igreja, mas continuam perdidos. Perdidos nas amizades, perdidos nas redes sociais, perdidos nas comparações,
perdidos, tentando agradar todo mundo. E quem não sabe para onde vai, aceita qualquer caminho. Talvez você esteja hoje aqui, mas no fundo esteja sentindo a falta de alguma coisa. Você está perdido. Tão perdido que talvez nem saiba qual é o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você nem sabe por que você vem na igreja. Será que você vem porque os seus pais mandam? Porque os seus amigos vêm? Porque é a rotina vir para a igreja? Ou porque você realmente deseja conhecer Jesus? Deus não chamou você apenas para ocupar uma cadeira aqui. Deus chamou você para viver um propósito. Assim como Paulo, Deus pode transformar completamente a sua história. O seu passado não precisa definir o seu futuro. Hoje é dia de deixar para trás o que te prende. Hoje é dia de você encontrar Jesus de verdade, de deixar Ele influenciar a sua vida, influenciar as suas atitudes, as suas decisões. Porque quando você encontra Jesus, você deixa de viver perdido e começa a caminhar com propósito. Você não foi chamado apenas para vir à igreja. Você foi chamado para conhecer Jesus e viver o propósito dele e influenciar essa geração. Que você possa adorar ao Senhor agora. Deixar Ele ministrar o seu coração. E se você quiser um abraço, se você quiser chorar no ombro de alguém, uma oração, você pode levantar sua mão aí no seu lugar mesmo. Não precisa vir aqui na frente, não precisa se expor. Mas que você não saia daqui da mesma forma que você entrou, perdido, sem saber o que é influenciar, sem saber o que você vai influenciar, sem saber o que você precisa renunciar. Mas que você não saia daqui da mesma forma